A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui para gravar mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez na presença do nosso pastor Antônio, ao qual é dirigente da Igreja Resplandecendo as Nações em Atos. E hoje vamos falar com um tema bastante interessante, que é sobre o pecado. Vamos falar fatos sobre o pecado, explicar algumas coisas, o que pode, o que não pode. Fique ligado que vai ser um vídeo abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Pastor, paz do Senhor, obrigado mais uma vez aqui pelo seu tempo, pela sua presença. E as saudações aí para o nosso público, por favor, se apresente. A graça e a paz do Senhor Jesus, Edivaldo e a todos aqueles que nos acompanham. Para mim é sempre uma grande honra, um grande privilégio estar aqui. E eu que agradeço pela oportunidade de poder expor a palavra de Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado eu aqui pela sua presença, pelo esse momento aqui de compartilhar a sabedoria que Deus lhe deu. E como tema hoje vamos falar sobre o pecado. Pastor, para o pessoal entender o que significa pecado. Vamos lá. Entrando na etimologia da palavra, né, no original, no grego, a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. Ela no grego, ela chama-se em grego armatia, né, que significa errar o alvo. E no hebraico, ele tem o mesmo conceito de errar o alvo, que chama-se shata. Shata significa errar o alvo. O termo pecado significa transgredir a lei de Deus. Todas as vezes que alguém transgride a vontade de Deus, ela está errando o alvo. Isso dá origem ao pecado. Quando Deus dá uma direção a Adão, primeiro homem na terra, Deus dá a ele uma direção. E ele transgride essa direção, então ele erra o alvo e ele peca. O conceito geral da palavra, etimologia, significa errar o alvo, tanto no hebraico como também no grego. Muito bom, uma definição muito boa, ou seja, quem está pecando está errando o alvo, no caso, que é Cristo. Exatamente. Amém, glória a Deus. Sobre o pecado, é uma questão absoluta ou relativa? Vamos lá. Para a gente entender se isso é absoluto ou relativo, precisamos compreender de onde vem isso. Sim. Quem estabeleceu o que é certo e o que é errado? Aí vem daí. Sim. Nós sabemos que quem estabelece a verdade é Deus. É Deus. Deus, ele não é relativo. Ele é absoluto. Absoluto. Quer dizer que a Bíblia chama de imutável. Nele não há mudança, nem variação de mudança. Permanece o mesmo. Já ouvimos várias vezes, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Aquilo que ele determinou, que é transgredir a sua vontade, será mesmo. Então o pecado não pode ser relativizado, ele é absoluto. O que é pecado lá em Adão, continua sendo pecado hoje. Então não muda. O pecado não muda e não se moderniza. Então o pecado ele é absoluto, porque quem o determinou é absoluto. Se não fosse absoluto, ou seja, essa determinação do que é certo, do que é errado, do que é errar o alvo, é daquele que é eterno e absoluto. Se Deus é absoluto e perfeito, revela o caráter de Deus. Se o pecado fosse relativo, revelava um caráter também de Deus relativo. Como Deus é um caráter firme, constante e eterno, o pecado continua sendo absoluto, porque revela o caráter de Deus. Transgrediu o quê? A sua lei. Transgrediu a sua palavra. Errou o alvo. Então, sem dúvida alguma, não existe pecado moderno. Eu sei que hoje as pessoas estão relativizando o pecado, ou seja, depende, não é? Quando se relativa, você olha no campo da visão que você diz assim, depende de como foi, vamos analisar realmente o que aconteceu. Às vezes não é assim tão grave, né? Dá pra gente tentar dar uma resolvida, vamos aqui levar para os bastidores, aqui a gente resolve. Isso não é um jogo, não é uma empresa, não é um negócio, não é um jogo de futebol que você tenta organizar os erros e as peças. Não. Pecado vai ser sempre pecado. O pecado não pode ser escondido debaixo do tapete, de forma alguma, porque é absoluto. Deus não relativizou o pecado, certo? Se nós tentarmos relativizar o pecado, vai ser um pecado ainda mais grave. Ele continua sendo pecado. Transgredir
a lei de Deus. A Bíblia chega a dizer que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus. Todo que pratica o pecado significa que erramos contra Deus e pecamos. Certo? Certo. Vamos lá. Então, cuidado em relativizar o pecado, quando alguém comete pecados e alguém massageia, esconde debaixo do tapete, tenta esconder, tratar nos bastidores, não é? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Existem muitos lugares que o pecado está sendo tratado no subterrâneo, né? O pecado está sendo administrado na cave. E a pessoa continua vivendo no pecado, mas a religião o aceita assim, de tal forma. Quantos homens de Deus estão aceitando o pecado na sua igreja? São muitos. Acontece. Eu tive em Israel, não sei se posso continuar falando ainda. Por favor, pastor. Eu tive em Israel, lá no Monte da Transfiguração, chamado Monte Hermon. E ali dá origem ao Rio Jordão, é a nascente do Rio Jordão. Nasce debaixo daquelas montanhas, é um lugar maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque é maravilhoso. E ali dá nascente do Rio Jordão, que irriga toda a terra. É uma região de sol, chove-se muito pouco, mas essa região é uma terra fértil, que só precisa de água. Quando essa água corre na terra, há prosperidade em todo o Vale do Jordão, que vai até o Mar Morto. Chegando ali, os cananeus daquela terra, eles tinham os montes de Hermon, as cordilheiras do Monte Hermon, como um lugar de adoração. Faziam os seus templos dos seus deuses no Monte Hermon, porque eles idolatravam a montanha, as cordilheiras do Monte Hermon, idolatravam o Monte Hermon porque ele gerava água. Ele dava água àquela terra. Quando Israel é introduzido naquele terreno, na terra cananeia, onde Deus promete a eles, Deus lhes pede para tirar todas as nações dali, para limpar a terra, e a terra era deles. Mas isso de fato não acontece, não é? Os cananeus passam a viver misturados com os israelitas e acabam ensinando o povo de Deus essa idolatria. Chegando ali, tem um lugar chamado, um templo, chamado o Templo do Deus Pan. Está lá até hoje, as suas ruínas do Monte Hermon. É maravilhoso. Ali os cananeus que faziam? Tinha um altar que eles sacrificavam seus filhos, crianças, ele pegava suas crianças, sacrificava as suas crianças, depois os queimava em holocausto para o Deus Pan. Porque entendia-se que o Deus Pan era o Deus que dava prosperidade à terra e que eles deveriam sacrificar os seus filhos, porque se essa divindade cessasse as águas, eles todos morreriam de fome. Então, para que os demais pudessem ter prosperidade, precisava sacrificar-se a alguém. E acontecia isso. E o mais grave é que eles ensinaram isso ao povo de Deus. Eles ensinavam ao povo de Deus esse sacrifício. E o que acontece? O povo de Deus relativizou o pecado, abraçou a ideia e começaram a sacrificar os seus filhos. Jesus, quando está ali na Cesareia de Filipe, que é do lado, Jesus pergunta aos seus discípulos quem eu sou, não é? E o que o povo diz de mim? E eles falam várias coisas, que tu és Elias, o enviado e tal. E ele pergunta, e vocês, os meus discípulos, o que pensam de mim? E Pedro salta à frente e diz, tu és o filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. Jesus lhe repete e diz, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, tu és Pedro. E contra a igreja não prevalecerá as portas do inferno. Sobre a pedra que é Cristo, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. Tu és pedregulho, mas eu sou a pedra angular. Sobre em mim eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava na porta do templo do Deus Pan, que era considerado as portas do inferno. O Deus Pan era o seguinte, o templo bonito estava em cima e o holocausto que queimava era no subterrâneo. As crianças que eram sacrificadas eram queimadas, imoladas lá dentro, no subterrâneo. Ninguém via. Mármores, coisas lindas, mas no subterrâneo, debaixo do tapete, acontecia coisas terríveis. Há muitas igrejas que estão dessa forma. Por fora tem o mármore, por fora tem o louvor, tem um brilho, beleza, tem pessoas, mas no subterrâneo estão sacrificando a ídolos.
O pecado tem vivido lado a lado. Não é algo que se combate, é algo que se abraça e se relativiza. Sim, anda lado a lado. Depende, Deus é misericordioso, Deus é bom. E o pecado continua vivendo lado a lado do homem. Isso é terrível, porque o final será morte e destruição. Amém. Glória a Deus. Ou seja, hoje em dia muitas pessoas, até mesmo pastores e igrejas, estão fazendo do pecado seu ídolo. Estão adorando, como dizer assim, estão pecando constantemente, estão fazendo daquilo a sua rotina e tá tudo bem, Deus perdoa e a gente continua. Em prol de ganhar alma, se faz qualquer coisa. Paulo diz, eu fiz grego para conquistar o grego. Diferente, ele entendeu a cultura, ele entrou na informação, conhecimento, conhece de cultura, de línguas, estudou para poder chegar lá. Mas ele não abraçou a sua prática pagã. Paulo, quando chega na cidade de Coríntios, vê aqueles tanto de templos, altares de vários deuses, e diz assim, pera lá, preciso entrar aqui, como é que eu vou fazer? E aí ele vê um altar de um Deus desconhecido. Ele aproveita a oportunidade e diz, olha, eu quero falar desse Deus desconhecido. Já que ele não tem nome, é desse que eu quero falar. Ele usou de oportunidade, mas não entrou nas práticas pagãs. Hoje nós vamos à igreja hoje misturada no baile de carnaval no Brasil hoje, tá uma confusão. Balada cristã. Pelo amor de Deus, gente. O crente está no meio do carnaval, você não sabe o que significa o carnaval? O carnaval é uma festa pagã, sinto muito. Uma festa pagã e demoníaca. E hoje os cristãos estão inseridos, vamos ganhar alma para Jesus. Pera lá. Mas o que nós estamos fazendo? Tipo, o ano todo, mas quando chega no carnaval, aí é que vai. Gente, pelo amor de Deus. Ou seja, está se relativizando. Sim. Em prol de alma vale tudo. Não é bem assim não. Se fosse vale tudo, Deus usaria uma criança para ganhar almas. Colocasse um anjo para voar no céu, para todo mundo ver. Convertia-se ou não convertia-se? Se você visse anjos voando, certeza. Criança de 2 anos pregando, recém-nascida pegando o microfone e pregando o evangelho, curas e milagres acontecendo em qualquer lugar do mundo e toda hora, convertia-se ou não convertia-se? Com certeza. Mas por interesse, não por fé. Sim. Se fosse vale tudo, Deus fazia isso. Agora, nós vamos fazer o vale tudo? Não. Deus tem princípios, ele é imutável. Pecado continua sendo pecado. O que é demoníaco é demoníaco. Certo? Sim. Então nós precisamos entender que não podemos aceitar nem relativizar o pecado. Ele é absoluto. Continuará sendo sempre pecado. Agora, a maneira de se tratar o pecador é uma coisa. Sim. Como eu vou resolver isso? Espera lá. Você usar a ciência, o conhecimento. Hoje, a neurociência explica muita coisa que está acontecendo em nossa mente, do que se passa em nossa mente, que não se entendia antigamente. Vimos Jesus trabalhando isso, repetindo as coisas didaticamente para que a gente pudesse associar aquilo, uma informação e aceitá-la. A repetição das coisas nos faz aprender. Jesus pôs isso em prática. Então, hoje, nós precisamos usar a ciência, a tecnologia para aumentar o nosso conhecimento. Nós temos informação de como resolver isso. Agora, pecado sempre será pecado. Compreende? Sim, com certeza. E isso não podemos relativizar de forma alguma. Amém. Muito bom, pastor. Glória a Deus. Vamos entrar agora um pouco nos tempos atuais, nos pecados, vamos dizer assim, modernos que está acontecendo hoje em dia. A famosa pornografia, vamos dizer assim, redes sociais, consumismo. Pode ser considerado pecado, pastor, atualmente? Vamos lá. Muito bem. O pecado sexual, ele está alicerçado a um campo de recompensa e de prazer carnal. A Bíblia sempre está tratando os nossos pecados carnais para a gente ter cuidado com eles, administrá-los. Sim. É preciso treinar o corpo a não depender dessas coisas. Interessante. O que é o vício? O vício é uma dependência. Sim, com certeza. Principalmente hoje, tanto homens como as mulheres estão sendo atacados por esta sensualidade, estão sendo sensualizados desde a sua meninice, não é? Hoje, se você vai ver um filme, você não consegue assistir um filme se não vai uma cena de... Sim. Todos os filmes têm uma cena envolvendo, que atiçam e ativam, não é? Os componentes hormonais e sexuais de uma pessoa. Tá lá dentro. Então já vão estimulando-os prematuramente, algo que acontecerá naturalmente no futuro. O próprio organismo vai trabalhar nesse sentido.
E hoje é difícil você entrar num ambiente e não ver isso. Você está dirigindo o seu carro no fundo do autobus, do autocarro, tá lá, Tem lá a uma- imagem de uma mulher. Você vai colocar... Outro dia eu vi, você vai colocar a roupa suja, a roupa velha que você vai doar tem lá um camarada abrindo a coisa. Pra que aquilo? Ou seja, tá sempre estimulado. Sim. Então, essa estimulação através da visão, do ouvido, da informação, vai nos levando a uma dependência. Por quê? O que acontece com o pecado sexual? A masturbação e a porneia, não é? Que vem da pornografia. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira que ele precisa te oferecer uma recompensa. Chamado sistema dopaminérgico. Já ouviu falar da dopamina? Sim, dopamina, sim. Tudo se envolve. A neurociência hoje é incrível que ela nos faz esclarecer isso bastante. Toda vez que você come, bebe ou vê alguma coisa, ele libera no seu cérebro a sensação de bem-estar, de dopamina, de prazer. Certo? Fala. Mas nós somos ensinados que nós precisamos sentir esse sentimento e este relaxamento o tempo todo. Constantemente. Só nas coisas confortáveis. E aí entra o problema. Quando você vê uma imagem de pornografia, essas imagens, seu cérebro ativamente ativa uma área que te libera uma sensação de prazer e de bem-estar. Então, quando você vê, você gosta. Aí daqui a 5 minutos de novo. A cada 5 minutos está te mostrando. Daqui a pouco, a cada 3 minutos, você está viciado naquilo. Disso vem. Então, pecado? Mas o Satanás descobriu que essa repetição premotoramente nos leva a um vício. Em qualquer área. Estamos falando dessa área sexual, mas pode ser em outras áreas. Sim, com certeza. Pessoas entram em um relacionamento de casamento já totalmente viciados. A pessoa está viciada na masturbação, casa, mas continua se masturbando. Não vai mudar. Tá viciado naquilo. Ele pensa ou ela pensa que vai parar. Quando eu casar, acaba. Não, mentira. Porque a masturbação vai te dar um momento de prazer e de um nível de dopamina o tempo inteiro, rapidamente, que a relação sexual vai te dar de vez em quando. Então você precisa, seu corpo vai pedir, sua mente vai pedir, porque ela está viciada. Vai te dar, sempre te dando um sentimento de... É como um cão, por exemplo. Quando você quer que o cão faça algo, você dá uma recompensa para ele. Sim. É igual. Toda vez que você recebe uma recompensa, aí você quer fazer de novo. Por exemplo, você come agora um sorvete. Nas primeiras garfadas é maravilhoso. Lá pro final já não é tão maravilhoso. Certo? Sim. Por quê? O nível de dopamina foi no início, depois é diminuindo. Você já não consegue sentir mais. Aquela sensação de deliciar-se com aquilo. Só depois de um tempo você volta a sentir. Você come um chocolate. O nível de gordura e de açúcares, chocolate industrializado, você não encontra em frutas, não encontra em nada. Nós que industrializamos. Por exemplo, o abacate é gorduroso, certo? Certo. Mas não tem açúcar. O nível de açúcar é muito baixo. A banana é altamente... nível de açúcares muito alto, mas não tem gordura. As frutas são totalmente equilibradas para você experimentar uma por uma e manter um equilíbrio. Nós colocamos isso tudo no chocolate. Quando colocamos na língua, sentimos potencializado a gordura e o açúcares, que libera uma sensação de bem-estar, de prazer muito grande, no máximo. No máximo. Depois baixa. Aí você quer sentir de novo. Aí você começa um chocolate, 2, 3, 4. Uma caixa já não chega. É como uma droga, igual. E o pecado sexual é da mesma forma. É um pecado contra o seu próprio corpo, diz a palavra. Sim. Certo? Mas a pessoa às vezes vem viciada. Eu preciso entender isso. Como agora descontaminar a sua mente? Existem mentes pornográficas na minha mente da minha adolescência que eu não tiro. Não sai, cara. A área da mente onde isso domina tira o seu senso de responsabilidade. É a mesma área do vício de cocaína, de drogas, mesma área do vício de jogos de videogame, é a mesma área do vício do pecado sexual. É a mesma área. Te rouba o senso de responsabilidade.
já não quer trabalhar, a conta tá para pagar, deixa depois. Depois eu faço. Vai deixando tudo para depois. Pra fazer aquilo que vai lhe dar dopamina. Só quer sentir aquele sentimento de prazer. Muito interessante. O pecado sexual, o vício do pecado sexual que leva à masturbação, à pornografia, é o mesmo de um viciado em cocaína. E é preciso entender e conhecer seu corpo. Agora você vai aprender o quê? A frear esses gatilhos e reconstruir novamente um caminho para você chegar à cura. Sim. Sabe como é que se faz isso? Como? Colocando o seu corpo em pressão. Jesus disse: tem bom ânimo. No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Alguém diz assim: vamos para jejum e oração. Benção. Mas jejum e oração não é só espiritual. Entenda? Quando você vai para academia treinar, Sim. os primeiros dias é terrível. Meu Deus. Motivação zero. Para você se motivar é complicado. Tudo dói quando... E você tá treinando ali, está pensando: o que eu tô fazendo aqui? O que eu fui inventar? O seu cérebro não consegue liberar nenhuma quantidade de dopamina que te leva ao bem-estar e estimular você a continuar. Você não tem motivação, porque a dopamina te motiva, porque é o senso de recompensa. A recompensa que te motiva a fazer alguma coisa. Os primeiros dias é assim. Pressão, seu corpo não consegue. Ela está acostumado ao quê? Conforto. Dopamina comendo, bebendo e assistindo alguma coisa do bem-estar. Quando você coloca o corpo sob pressão, no início é difícil. Mas depois, com o tempo, se você for persistente, mesmo sofrendo, ele vai começar a entender que aquilo é bom. E vai começar a liberar dopamina. O que acontece? Você começa a sentir prazer em treinar. E quando você não treina, você diz: não, eu preciso treinar hoje. Preciso pra academia. Quando você está com o corpo arrebentado e você senta no sofá, é recompensa. Que coisa boa. Coisa boa é relaxar agora. É isso que eu tava precisando. Vai pra uma piscina, tá precisando disso. Não. Você tá precisando colocar o corpo em estresse, pressão total, depois sentir uma recompensa, que é o alívio. Então, o jejum faz isso. Te leva a uma abstinência. Um tempo sem aquilo. Para que o seu corpo aprenda a ter momentos de prazer mesmo nos momentos difíceis. Por que Jesus está dizendo que para a gente ter bom ânimo no momento de pressão? Exatamente isso. Tem bom ânimo. Como ter ânimo sem liberar dopamina, sem ter recompensa no momento de dificuldade? Sabendo assim, tá difícil agora, mas amanhã há de ficar bom. Posso chorar hoje, mas pela manhã vem a alegria. Deus é comigo para me dar a vitória. Então você está olhando que é a recompensa. Paulo, quando chega diante do seu carrasco, ele diz assim: tá lá, o meu prêmio. Para isso eu trabalhei. Findei a carreira agora. Agora o que me espera é o que eu sempre sonhei. A minha recompensa, a minha coroa incorruptível. Ou seja, ele trabalhou e viveu em estresse em busca da recompensa. Então o jejum e oração, além de ser espiritual, mas ele é mais também físico. Fazer um jejum achando que vai... um jejum que eu fiz hoje, Deus vai mover o espiritual e vai mudar a minha vida. Não, você precisa entender o seu corpo. O jejum vai levar você a não depender de momentos confortáveis para ter alegria. Em momentos difíceis você vai se sentir motivado. Sim. Em momentos de pressão você vai se sentir alegre. Entende o que eu estou dizendo? Sim, e a pornografia é igual. A pornografia é da mesma forma. Agora, existe caráter, entender isso, compreender e lutar contra isso. Porque tem gente que já vem viciado do mundo. E se libertar disso não é fácil. Não é. Porque você está sempre o tempo inteiro sendo bombardeado. Você está viciado. Alguém que está me ouvindo pode estar viciado nisso. Sim, certeza. É uma coisa que a pessoa tem vergonha de falar. Não se fala para todo mundo. Hoje as mulheres e os homens estão assim. E tem vergonha de falar. E nós precisamos entender e compreender que há uma possibilidade de a gente sair desse buraco. Tem gente se afastando de Cristo por causa disso. Porque não consegue. Eu sou pecador, eu não presto, eu não valo nada. Porque depois do ato, a pessoa sente o remorso. Sim. O que eu fiz? Para que eu fui meter nisso? Eu não presto.
Eu não valho nada. O pastor nem sabe o que eu estou fazendo, tá me chamando para isso, para aquilo. Se eu falasse, ele me mandava embora da igreja. Eu vou sair dessa igreja. Eu quero saber de igreja, mas não, porque eu não consigo, eu não presto para ser crente. O que você precisa de ajuda é entender o seu corpo, entender o que está acontecendo, clamar ajuda a Deus e pessoas que podem te ajudar, para que você possa descontaminar o seu corpo. Compreende, filho? Sim, com certeza. Então, Deus sempre vai nos pedir a santidade de corpo e mente. O pecado sexual é um pecado contra o seu próprio corpo. Você peca contra o templo de Deus. Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. E ainda tem o adultério, não é? Então, Jesus vem trazendo isso de uma maneira incrível, que ele acaba aumentando a pressão e abrindo o leque, dizendo assim, olha, não é aquele que comete adultério que já erra, aquele que pensa em cometer como já errou. Já errou. Entende? Imagina. Antes de você cometer, você pensa, já errei. Epa, Misericórdia. então Jesus antecipa e diz assim, não precisa nem praticar, porque você já errou. Já pecou. Então para aí. Para aí já e não comete. Para aí já. Não é? É incrível isso, porque de uma certa forma, a gente, quando lembramos disso, a gente é impedido de cometer. Epa, só de pensar já errei. Já errei. Então, se eu passar daqui, então, imagina, não posso parar aqui para trás. Cheguei e volto para trás. Clamo ao Senhor graça, misericórdia e favor, para que a gente possa ver uma vida de pureza e de gratidão a Deus e de santidade, não é? Amém. Muito bom, pastor. Glória a Deus. Pastor, já falando aí nisso, o senhor acha que a internet hoje em dia influencia nesse pecado, principalmente nesse fato aí da pornografia? De várias áreas, não é? Sim. Vamos lá. A ciência, ela não veio para combater a palavra de Deus. A ciência, ela tem vindo para auxiliar a palavra de Deus. Sim. A ciência revela algo que vai vir no futuro, sim. Quando se multiplicar a ciência e tal. Mas ela não diz que ela é ruim. As redes sociais, a internet, hoje, favorece o reino de Deus. Certo? Sim. Agora, o que o diabo faz? Estamos usufruindo da internet aqui nesse momento. O diabo põe, exatamente. O diabo rouba a glória que é de Deus. Entregar uma ferramenta que Deus me deu na mão do diabo é tudo que ele queria. Eu preciso entender que essa arma Deus me deu para combater o diabo. Para combater o pecado. Hoje, as redes sociais, a internet, não é? Sim, esse mundo moderno, na verdade, ele favorece a pregação do evangelho. Favorece a disseminação do evangelho, a expandir o reino de Deus. Mas, por outro lado, o diabo se apodera disso. Põe a mão nisso e começa também a multiplicar a sua contaminação. Começa também a trabalhar contra o reino de Deus. O que nós precisamos é usar com sabedoria e com diligência. Sim. Uma faca serve para cortar ou para matar alguém. Matar. Você que decide. Tudo na vida. A palavra de Deus, ela gera morte e gera vida. Depende de quem está usando. Muito bom. Depende de quem está usando. Sim. Então, dizer que a internet é do diabo não é verdade. O diabo não tem nada. O que o diabo fez, pelo amor de Deus? O que o diabo fez? O que ele criou? Nada. A única coisa que ele gerou, que ele é pai, é da mentira. Mentira. Nada é de Satanás. Nem a casa dele é dele. Imagina. Deus fez o inferno para ele morar. Porque se não tivesse feito o inferno, o diabo nem uma casa tinha para morar. Lá, o inferno lá, foi Deus que fez e o colocou lá dentro. Falei, vai morar aí agora. Não faz nada. Agora o diabo rouba, se apodera das ferramentas, da capacidade de nos desenvolver tecnologia e ciência. O inimigo se apodera disso, rouba isso, tentando roubar a glória de Deus. Certo? Então, a internet, o que você tem? Você tem aqui tudo fácil. Às vezes você recebe de alguns grupos, já recebi fotos e vídeos de amigos, mas não manda isso pra mim não, pelo amor de Deus. Você às vezes tem que pedir por favor. Que recebe-se de tudo, não é? Então você tem acesso a tudo aqui dentro. Agora depende do que você vai fazer. Como você vai administrar isso? Você tanto pode aumentar o teu nível de santidade e conhecimento, como você pode se contaminar e entrar em problemas. Pecar constantemente.
E dentro desse aparelho aqui da internet está esse poder. Com certeza. Você tem aqui imagens de pornografia, se você quiser entrar, todo mundo entra, é fácil. Vai ali pesquisar Fácil e rápido. Agora, tendo uma coisa, quanto mais você vê, mais viciado você vai estar. Com certeza. Quanto mais você vê, eu sei que existem vários contextos, várias coisas, mas quanto mais você for dependente daquilo, mais você vai querer ver. Porque o nível de satisfação, de prazer ainda é pouco. Usou uma vez, 10 minutos não chega, tem que ser 20. 20 vai para 30, 30 vai para 40. Quando você vai ver, você está cada 1 minuto, 3 minutos vendo aquilo. Você se tornou totalmente dependente e preso. Satanás prendeu a sua mente. Muito bom. Entende? Então, muito cuidado com as redes sociais, muito cuidado com a modernização. Ela é boa, ela é eficaz, Deus a usa. Nós podemos usar essa ferramenta para glorificar o nome de Deus. Hoje, nós temos milhares de ensinos e informações através da internet, rápido e fácil em nossas mãos. Podemos ter um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, mas também podemos ter acesso a coisas ruins. Com certeza, exatamente. Muito bom, pastor. Você falou um ponto aí, no caso, interessante. Quanto mais a gente vê, mais a gente pratica, a gente fica viciado. Se a gente aplicar isso na palavra do Senhor, nos seus segmentos, daria certo, pastor? Uau! Chega em casa, bota um filmezinho bíblico, bota uma história, vai ler um livro, vai ler... Uau! O que você está fazendo? Você está treinando você a ter prazer na palavra. Numa revelação, tem gente que não tem mais prazer na revelação. Ah, Deus falou. Falou. Não tem. Porque não tem o hábito de estar com a palavra. Não tem o hábito de ter um relacionamento com Deus. Quem tem o hábito de estar com Deus, quando Deus me mostra uma revelação, meu Deus, Ele quer compartilhar, diz, eu preciso falar para alguém o que Deus me falou aqui, meu Deus. Uma sensação de prazer, um nível de bem-estar, de dopamina incrível. Incrível. É um vício bom. Aí é um vício bom. É um vício bom, cuidar do corpo, alimentação, Bíblia, devocional. Mas é uma luta para você ter um devocional hoje. Eu não vou falar porcentagem, mas é muito pouco o número de cristãos que tem um devocional com Deus. Verdade. Muito pouco. Como é que você quer se treinar? Como é que você quer estar com Deus se você não passa tempo com Ele? Você não vai aprender, não vai ter... Tem gente que diz, eu não entendo a Bíblia. Porque você não passa tempo com ela. Não lê, não pratica. Não passa tempo. Praticar como? Nem conhece. Uma coisa que você não decora, que você não guarda no seu coração. Como você vai praticar? Uma coisa que você não lidar no dia a dia com ela. Como praticar? Possível. Agora, as imagens da grafia, você vai praticar todo dia, porque você vê toda hora. Quanto mais você passa ouvindo e vendo, é o resultado que você é. Quem você ouve e vê é que vai refletir na sua vida. Você é o que você vê e ouve nos seus sentidos. O que você vê e o que ouve é o que vai fazer você ser. Interessante, muito bom. Compreende? Sim, com certeza. O resultado é de com quem você anda, o que você ouve. Vai ser resultado das minhas ações. Vai ser você, é natural. O ser humano é assim. Os discípulos andaram com Cristo. De repente, alguém vira e diz assim, ei, a sua fala te denuncia. Você é cristão. Não. Você é. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de andar é de crente. Por quê? Ao andar com Cristo, você se torna parecido com Cristo. Agora, com quem nós estamos andando? Se nós andarmos com a palavra de Deus, você vai falar da palavra, vai pensar na palavra, vai viver a palavra, vai cantar a palavra, vai louvar a palavra de dia e de noite. Com certeza. Uma das experiências, quando nós vamos em Israel, eu falo Israel porque eu já fui algumas vezes lá, e um exemplo que eu vou falar, não estou dizendo que você precisa ir, estou dizendo da experiência. Sim, claro. Algumas pessoas pensam que é por estar em Israel que é um poder milagroso espiritual, mas não é verdade. Isso é uma grande mentira. Quem está te vendendo isso está te vendendo somente o passeio para poder ganhar o dinheiro. Tá vendendo ali, né? A excursão, tá vendendo a excursão para ganhar um dinheirinho nas suas costas. Isso não é verdade. A grande mudança de Israel é o conhecimento. E pessoas vão para lá e não sabem nada. Não. O conhecimento. Quando você chega em Israel, você
acorda pensando em Deus, passa o dia pensando em Deus, dorme pensando em Deus, sonha com Deus e acorda pensando em Deus. O tempo que você passa lá, você não pensa em absolutamente nada do que em Deus. Quando você volta mudado, volta transformado. E a pessoa diz, fui Israel e voltei mudado. Não, não, porque você passou 10 dias só pensando em Deus. Isso muda você. Agora acontece quando você chegar na sua casa, vai ser o contrário. Você vai voltar a viver a sua vida e não vai ter mais tempo com Deus. Vai começar a ser eu estava tão bem ano passado, esse ano já estou com minha fé tão baixa. É porque você não passa tempo com Deus. Ou seja, não é o lugar, é você. É você que não passa tempo. Esteja com Ele, passa tempo com a palavra, você vai ver que vai mudar a sua vida. Você vai ver que você vai ter um vício bom, que é palavra, que é Bíblia. E quando você tem esse vício bom, é algo que você pensa no dia a dia. E aí, quando você for praticar algo, você diz, não, a palavra. Isso não é certo. Não é? A gente, às vezes, fica esperando a nuvem descer, não é? E dizer assim, ei. Quem falou? Ei, João. Joaquim. Maria. Quem fala? Eu, teu Deus, descei do céu. Não faça isso. Eu não me comprazo disso. Não. Tira isso da sua cabeça, gente. A voz de Deus é a sua palavra. Para de querer ouvir a Deus. Ouve a sua palavra. Passa com a sua palavra. Passa um devocional com o tempo estudando a Bíblia. Já basta. Você vai ouvir Deus o tempo inteiro falando no seu coração através da palavra. Com certeza. O tempo todo. Aonde você vê, você vai ser guiado por esta palavra. E você tem a certeza absoluta que Deus está contigo. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito bom. Realmente uma explicação muito boa aí para quem, então, quer ouvir mais a voz de Deus, se aprofunde mais na palavra, com certeza você vai estar mais perto de Deus ali, vai compreender mais o que Ele tem para sua vida. Amém, pastor? Pastor, mas agora falando assim, se Deus perdoa tudo, o pecado realmente tem consequência? Adão que o diga, né? Adão que o diga. Expulso do lugar mais maravilhoso que o homem já pôde estar, já não é a consequência? A terra é um paraíso. Sim. Deus faz a terra é um paraíso, certo? Não é isso que você está vendo hoje. A terra é literalmente um paraíso. E quando eu falo um paraíso, vou falar no meu conceito de que é paraíso. Sim. Hoje nós temos o ouro enterrado, certo? Certo. Pedras preciosas estão no solo. Mas eu entendo que as pedras preciosas estavam na flor da terra. Você passava e via brilhando. Brilhando os diamantes, esmeraldas, ouro, prata, brilhando a flor da terra. Quem é garimpeiro e vê no rio as pepitas correndo pelo rio, às vezes vê. Uma pepita de ouro, corre e pega. Era assim, para mim é esse conceito. Frutas, árvores frondosas e frutíferas. Você não precisava plantar, não precisava cozinhar, não precisava nada. Tudo só, tipo. Não tinha mosquito, pernilongo, não tinha gripe. Temperatura da terra. Ambiente perfeito. Perfeito. Aquela temperatura ideal. Nem muito fresco, nem muito frio. Nem muito calor, nem muito frio. Ideal. Não precisava nem de roupa. Nem de roupa. Paraíso perfeito. Não existiam montanhas, nem geleiras, nem lugares muito baixos. Planícies. Plana. Terra plana, amigo. Você para andar, não precisava nem subir montanha, não. Andava reto. Olha aí, que interessante. No meu conceito, é isso que é paraíso. Um ambiente perfeito para o ser humano usar. Não há tempestades, nem ventos fortes, nem chuva. Isso é. Agora Adão está nesse ambiente e aí tem um lugar melhor ainda. Que é o jardim. O jardim do Éden. Deus falou, o jardim do Éden, ó. Tá aqui. Essa é a sua casa particular. E aí, meu irmão, quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é levar um pé no traseiro e ser expulso do jardim. Ainda culpa Deus. Culpou a mulher, culpou todo mundo. Então, é uma consequência. Sim. Do pecado foi perder aquilo que Deus tinha preparado para ele. Certo? Deus o tirou de lá. E depois vem a consequência da morte, né? Jesus disse a ele. Deus disse a ele. Certamente, o dia que pecar, certamente morrerás. Eva foi enganada. Quando Eva come o fruto, o que aconteceu? Lembra? Eva? Sim. Nada.
Eva é enganada. Eva é enganada. Deus não falou diretamente pra ela. Eva come o fruto e ficou tudo normal. Sim. Agora, o abençoado, ele sabia o que estava fazendo. Ele fez sabendo que estava transgredindo a lei de Deus e que ia morrer. Fez consciente. Ele foi lá e comeu. Quando ele come, o pecado entra. A morte entra. E a terra começa a produzir. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Maldita é a terra por tua causa. Agora não adianta culpar Adão não, viu, filho? Tem gente aí botando pau no Adão, né? Tem gente que diz assim, quando eu chegar no céu, a primeira coisa eu tenho uma reunião com Adão para ter uma conversa séria com ele. Porque Adão cometeu um pecado. A Bíblia não relata mais. Atenção que ele é um perfeito, viu? Ele errou uma vez. A Bíblia não mostra outros pecados de Adão. Interessante. Não mostra. Ele errou só uma vez. Foi suficiente. Mas, entretanto, nós superabundamos o pecado. Nós abundamos o pecado, melhor dizendo. Nós multiplicamos o que Adão fez. Eu, você, nós, seres humanos, multiplicamos o que Adão fez. Quer dizer, nós estamos acusando Adão de um erro, mas nós estamos multiplicando. Está sendo muito mais. Muito mais. Ao ponto de Deus dizer assim, vou acabar com o homem da face da terra. Não quero mais saber. Não presta. Está contaminado. Não encontro um justo sequer. Até encontrar graça em um homem chamado Noé. Depois do dilúvio, Noé, quando sai da arca, filho, o paraíso acabou. Acabou. A terra não era a mesma mais. Eu acredito que a visão que a Noé teve quando saiu daquela arca foi terrível. Ele olhou para aquilo e disse assim: a arca parou no monte. Que é isso aqui? Isso é um apocalipse? Planícies, montanhas, vales, frio, sol, calor. Tudo diferente. Tudo diferente. E aí foi aí que foi construir a humanidade. Nesse ambiente. Neste ambiente terreno foi construído. Por isso nós vemos as intempéries da terra hoje. É consequência do pecado. Muito bom, pastor. Bom, interessante. Já falando aí no pecado, uma pessoa que peca constantemente, ela pode ser salva? Filho de peixe, peixe é. Filho de pecador, pecador é, filho. A Bíblia diz que a maldade já está no coração da criança desde a sua meninice. Não adianta. Nós vamos sempre errar o alvo. Sempre vamos errar. Mas, por muitas vezes, são erros inconscientes e alguns conscientes. Sim. Mas faz parte da natureza do homem. O segredo não é dizer eu não peco, porque a Bíblia, se dizer alguém que não peca, que não mente, a Bíblia diz que já é mentiroso. A Bíblia diz que já é mentiroso, já pecou. Já está pecando. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Compreende o que eu estou dizendo? Sim. Então, pecador nós somos e vamos errar. Agora, clamamos pela graça e misericórdia de Deus, fazemos como Davi, pecamos, mas nos arrependemos, não podemos ser tardios em nos arrepender. Uhum. Corremos para os pés de Jesus e clamamos o arrependimento. Clamamos a graça e a misericórdia dele através do arrependimento. Nos arrependemos, um arrependimento genuíno, né? Tem que ser verdadeiro. Aquele que se arrepende deixa, encontra a misericórdia, diz Deus. Tem que se arrepender e deixar para trás. Pedir força. Se às vezes não está conseguindo, pede graça ao Senhor, conversa com alguém, conversa com o pastor, conversa com o líder. Me ajuda. Algo aí que eu tenho algo, eu estou viciado, alguma coisa tem um problema. Eu preciso me desintoxicar disso. Eu preciso me libertar disso. Como eu faço? Para lá, vamos treinar. Vamos buscar na palavra, vamos buscar os conceitos físicos, o que está acontecendo com você, o que se passa. Vamos entender o que está acontecendo com sua mente, com seu corpo. Quais são os traumas que você tem, o que você carrega da sua infância, o que te faltou na infância, desde a formação do ventre, filho. Se a Bíblia está dizendo que nos conhece desde o ventre, o diabo já está trabalhando desde o ventre também. Se Jesus está liberando palavras desde o ventre, o diabo também está liberando palavras desde o ventre.
Então, para a gente entender o que está acontecendo, para te libertar disso. Porque às vezes a pessoa está dizendo, eu luto e acabo cometendo. O nosso querido irmão apóstolo Paulo, ele expressa isso muito bem. E não houve homem, além de Jesus, um pregador do evangelho como o apóstolo Paulo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero. E o que eu não quero fazer, Esse sim eu faço. eu acabo fazendo. Quem me livrará deste corpo da morte? E naquele tempo, quando alguém cometia um assassinato, Paulo está falando da sua cultura, quando alguém cometia um assassinato, ele era condenado da segunda forma pelo Império Romano. O cadáver da pessoa que ele matou era amarrado ao seu corpo. E esse cadáver ia apodrecendo com ele. As bactérias iam matando o hospedeiro. Este cadáver era amarrado ao seu corpo e ele vivia com esse cadáver até o final. E o que acontecia? Este corpo da morte lhe contaminava e lhe matava pelas bactérias. Paulo está expressando exatamente isso. Quem me livrará deste corpo da morte? Ou seja, Paulo está dizendo que nós somos humanos e pecadores e que falhamos. Agora, você está permanentemente num ato de pecado, significa que você não quer abrir mão dele. É diferente. Você lutar contra o pecado é uma coisa, você abraçar e beijar o pecado é diferente. Tem gente que gosta do pecado, relativiza, abraça. O pecado é para os outros, para mim não. Eu posso fazer, você não. Compreende? Aí é farisaico, não é? Os fariseus faziam muito isso. Sobre o povo colocava peso, mas eles não queriam mover nem com o dedinho. Quando eles pegam aquela adúltera, entrega para Jesus para apedrejá-la, não é? Sim. Pegaram a adúltera no flagrante e apresentaram a Jesus. Então, como é que é? Vamos apedrejá-la ou não? A lei de Moisés disse isso, isso, isso. Jesus traz escrevendo no chão ali e tal. Ok. Mas engraçado que só tinha um personagem. Se pegaram ela em flagrante, cadê o outro? Os dois deveriam ser apedrejados. Não era só ela. O outro também é adúltero. Com certeza. Os dois tinham que ser mortos. Resumindo, com certeza era um dos fariseus escribas que estava com ela e pegou e apresentou, né? Estavam acostumados. Então, é farisaico. Você colocar um peso sobre os outros e relativizar o seu é farisaico. Isso é terrível. Então, é preciso abrir mão do pecado para abraçar a misericórdia e favor de Deus. Amém, pastor. Entendeu, meu filho? Muito bom. Pastor, uma dúvida que talvez muitos tenham ou não. Existe um pecado que Deus não perdoa, não libera perdão sobre aquilo que foi feito? É claro que todo cristão já ouviu falar sobre isso, sobre a blasfêmia do Espírito Santo, não é? A blasfêmia do Espírito Santo, ele diz assim, aquilo que falarem contra o Pai e contra o Filho, Jesus disse, encontrará misericórdia, né? Será perdoado, mas aquilo que blasfêmia contra o Espírito Santo não vai encontrar misericórdia, né? Não vai encontrar perdão. Agora precisamos entrar no conceito do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, por favor. Quem pode dizer é dar ao diabo aquilo que pertence a Deus, certo? Aquilo que o Espírito Santo está fazendo dá o rótulo ao Satanás. Olha, é o dedo do diabo. Alguém está profetizando, está fazendo alguma coisa estranha e a pessoa rotula aquilo e dá o título a Satanás. É dedo do diabo. Alguém disse isso sobre Jesus. Jesus, quando estava operando milagres, alguém disse assim, ele opera milagres pelo dedo de Beelzebu, que é o príncipe das trevas, né? Beelzebu é o deus da mosca, né? Então ele opera pelo dedo de Beelzebu, né? Alguém rotulou isso a Jesus. Mas a blasfêmia do Espírito Santo, ela é o seguinte, realmente é isso. É atribuir aquilo que é de Deus, que é do Espírito Santo, a Satanás. Correto? Mas observe, é muito mais profundo do que isso. Às vezes nós rotulamos por falta de conhecimento, Sim. por ignorância. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. É ignorância, certo? Por ignorância, por falta de informações e conhecimento do que está acontecendo. Sim. A blasfêmia do Espírito Santo é o que os escribas e fariseus faziam. Eles sabiam que Jesus era o filho de Deus. Mesmo assim lutava contra ele.
Blasfêmia do Espírito Santo é você saber que é de Deus e você continuar atribuindo ao diabo. Não é na ignorância, é consciente. Consciente. Tá sabendo o que tá fazendo. Todo ser humano precisa passar por julgamento, para ser julgado. Sim. Se será absolvido ou condenado. Sim. Existem 2 nomes que não passarão pelo tribunal. Sabe quais são? O homem da iniquidade e o falso profeta. O homem da iniquidade e o falso profeta. O falso profeta, o religioso, que vai dar apoio ao ministério e administração do homem da iniquidade, que é o anticristo. Este homem ele é preparado para receber o Beelzebul, príncipe das trevas, o deus das moscas. E ele consciente sabe disso. E o homem e o falso profeta, de igual modo, foi preparado para isso. Assim como João Batista veio preparar o caminho para Jesus chegar, o falso profeta prepara o caminho para o anticristo aparecer. Esses 2 homens serão lançados no lago de enxofre. Lago de fogo de enxofre. E não passarão por julgamento, são jogados lá direto. Não há perdão para eles. Por quê? Porque se faz consciente. Quem faz consciente não se arrepende, não tem remorso. Se alguém que está me assistindo aí, talvez atribuiu alguma coisa de Deus a Satanás e está preocupado, dizer assim, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu falei mal do Espírito Santo? Será que eu cometi esse pecado imperdoável? Só de você pensar nisso, filha, quer dizer que você não cometeu. Só de você ter este pensamento e essa preocupação significa que você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo sabe o que está fazendo. Por isso não pode ser perdoado. Não existe pecado que Deus não perdoa. Mas o ato contínuo que ele faz não pode ser perdoado porque ele realmente faz isso de propósito. É consciente. Os fariseus e sacerdotes sabiam que ele é o Filho de Deus, mas planejaram a morte de Jesus. Como é possível? É porque isso não há arrependimento. Quem faz isso é impossível ser arrependido, entrar em arrependimento. Como se arrepender se a pessoa faz consciente? Eu fiz e faço, eu sei o que eu estou fazendo. Pronto. Se arrepende? Não, porque eu sei o que eu estou fazendo, me preparei para isso. Como se arrepender assim? Esse é o pecado que não há perdão. Pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo consciente, faz de propósito, sabendo que é de Deus, mesmo assim o faz. Muito bom. Não tem como uma pessoa dessa se arrepender. Entendeu o que eu quero dizer? Espero que, se você me entender, o pessoal também vai me entender. Com certeza. A pessoa não quer ser perdoada. Interessante, pastor. Muito bom. E existe outro ou é somente esse? Este é o principal. Esse é o principal. Sim, este é. Porque se a pessoa não se permite ser perdoada, não se permite ser convencida, é impossível chegar ao arrependimento. Muito bom, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Muito obrigado por esse tema aí maravilhoso, por essas respostas, dúvidas que foram tiradas de mim e outras pessoas também, creio eu. Quero agradecer aqui, vamos finalizar por aqui já. Quero agradecer você que nos assistiu até aqui, acompanhou o nosso podcast. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço mais uma vez, pastor, aqui por estar nos fazendo aqui, nos concedendo essa companhia, esse ensinamento de Deus que tem passado para você através das nossas vidas. Pastor, você pode finalizar para o público, dar uma sua saudação. Olha, inclusive, desculpa, antes da gente finalizar, eu quero até pedir que o pastor também aconselhe alguém que está no pecado, que está fora das práticas cristãs, perdendo a sua salvação, vamos dizer assim. Por favor, pastor. Olha, eu que agradeço, filho, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Eu me sinto honrado de poder compartilhar a palavra. Espero que eu possa ter ajudado alguém que está nos ouvindo do outro lado. Amém. Espero que as minhas palavras possam encontrar o coração de alguém, não é? Glória a Deus. Querido, você que está na prática do pecado, sabe que Jesus te ama. Ele não está contente com a prática do pecado. Ele não ama o pecado. Jesus, ele aborrece o pecado. Mas ele ama o pecador. Amo o pecador. Essa frase veio na minha cabeça. Jesus te ama, cara. Jesus te ama, filha. Amém. Jesus te ama incondicionalmente. Você não precisa oferecer absolutamente nada a ele, porque ele tem tudo. Ele não tem necessidade de nada. E ele te ama profundamente. E o desejo dele é que você venha para ele.
Não fuja de Jesus quando você comete o pecado. Permaneça nas mãos de Jesus. Amém. O que o diabo quer é que quando você peque, você fuja de Jesus. Seja sincero com Jesus. Fala, eu tô fazendo isso mesmo. Mas vou continuar aqui, tá bem, Jesus? Pastor, eu tô nessa situação, mas vou continuar na igreja, tá bom? Continua, filho. Sai não. É o hospital onde você precisa estar. É o remédio que você precisa. Uma hora ou outra vai acontecer na sua vida e você vai se libertar. Agora, se você fugir, você se entrega ao pecado. Jesus está aqui sempre pronto a perdoar você. Ele não muda, ele é imutável. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, o alfa e o ômega. Ele te ama incondicionalmente. Jesus se fez pobre para te enriquecer. Então o que ele fez na cruz do Calvário foi por você. Ele te ama, te deseja e te quer perto dele. Você sabe que o pecado é ruim. Você sabe que o pecado tem trago consequências terríveis. Agora ou mais tarde vai vir na conta. Então corre para Jesus. Deixa Jesus anular isso. Deixa ele rasgar a cédula que lhe é contrária, a acusação contra você. Deixa Jesus fazer isso. O que Jesus disse? Vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, presos, acorrentados, e eu vos aliviarei, vos libertarei. Então, filho, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Corre para cá, corre para Jesus, e Jesus há de abençoar a sua vida, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. É isso aí. Corra para Deus, fuja do pecado, que Deus tem o melhor para sua vida, a sua salvação e a vida eterna com Ele. Amém? Obrigado pelo seu tempo. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, compartilhe com alguém que está aí nas práticas do pecado, para que ele possa se libertar disso e voltar aos caminhos de Deus, ou até mesmo conhecer os caminhos de Deus, que é que Deus tem de melhor para a sua vida. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Vamos encerrando aqui e até uma próxima. Fiquem com Deus. Obrigado.